E aí, moçada, beleza? Estamos de volta com mais uma aula do Apótoma Vestibulares e hoje veremos a continuação de subconjuntos. Só que antes, turminha, eu vou deixar aquele velho recadinho para vocês. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário e assim vocês vão ficar a par de tudo de novo o que acontece por aqui. Tranquilo? Subconjuntos, parte 4. Contraposição. Contraposição ou contrapositiva. Já aprendemos que se P é a propriedade que define o conjunto A e Q for a propriedade que define o conjunto B, se quisermos dizer que a propriedade de A está contida em B, ou seja, A contida em B, escrevemos P implica Q. E aqui para vocês, como nós já vimos nas aulas anteriores, né, implicação, né? Tem uma aula específica aí, exclusiva de implicação, tá? É importante que vocês vejam o conteúdo de conjuntos de modo sequencial, tá? Evite assistir aulas isoladas, tá? Achar que você só precisa entender a contrapositiva e já vai entender tudo, tá? Existe todo um contexto antes disso aqui. Então, reveja as nossas aulas. Exemplo, a propriedade P diz que o sólido cubo tem 6 faces. Tá? Então, essa propriedade aqui, que P, vai ser dos elementos contidos no conjunto A. Ok? A propriedade Q, que vai fazer parte dos elementos do conjunto B, diz que o sólido é um poliedro. Ou seja, como P implica Q, o fato do sólido ser um cubo e ter 6 faces significa que o sólido é um poliedro. Lógico, né? Existem no caso outros poliedros que não têm 6 faces necessariamente, tá? Por exemplo, um tetraedro é um poliedro, mas não tem 6 faces. Um octaedro também é um poliedro, mas não tem 6 faces. Um dodecaedro também é um poliedro, mas não tem 6 faces. Um icosaedro também é um poliedro e não tem 6 faces, ok? Então, só o caso que estamos tratando no caso do cubo. Um paralelepípedo também pode ser considerado um hexaedro, tá? Porque tem 6 faces, beleza? Um hexaedro também tem 6 faces. Do exemplo anterior, dizer que o cubo não tem 6 faces e que o sólido não é um poliedro significa negar a implicação P implica Q. Significa negar P e também negar Q, da seguinte forma: não P, tá? Essa notação aqui significa não P, tá? Não P implica não Q, ok? Então aqui, ó, eu estou afirmando, ok? Para eu fazer a negação, eu uso esse símbolo aqui, tá? Esse como se fosse um tio. Em alguns livros vai ter uma aspas ou uma linha à direita de cada letra, tá? Mas o mais usual, o mais usado é esse sinal, esse meio que tio aqui, antes do P, antes da propriedade P e antes da propriedade Q, tá? Então, não P implica não Q. Como a contraposição é a negação da premissa, né? Eu tenho a premissa e você tem a conclusão. Como a contraposição é a negação da premissa e a sua respectiva conclusão, então é mais conveniente eu negar a conclusão, ok? Então, ó, não Q implica não P. De novo. Não Q implica não P. Beleza? Fazendo isso, você está negando ou fazendo a contraposição da implicação. Continuando. Consideremos o universo U, o conjunto dos triângulos. P, a propriedade de um triângulo X ser equilátero. E Q, a propriedade de ser um triângulo isósceles. Ou seja, o fato do triângulo ser, né, de um determinado triângulo ser equilátero, implica que ele é isósceles. Ou seja, o triângulo equilátero é um caso particular de triângulo isósceles, tá? Todo triângulo equilátero é também triângulo isósceles, mas vai ter casos de triângulo isósceles que não seja triângulo equilátero, tá? Continuando. Desse modo, não P
é a propriedade que tem um triângulo de não ser equilátero, beleza? Lembra? Essa notação a gente usa para negar. Então, não P é a propriedade que tem um triângulo de não ser equilátero. E não Q, a propriedade de não ser isósceles. A implicação não Q implica não P é chamada contrapositiva ou contraposição. E é sempre usada quando você deseja negar uma proposição ou provar algo. Então, se você deseja negar alguma declaração, alguma afirmação, alguma proposição, tá? A negativa é essa representação aqui, tá? E é muito usado também para você provar teorema, provar alguma afirmação, tá? Então, por exemplo, em matemática não fica muito intuitivo você dizer apenas que a coisa existe e que é certa. Sempre é recomendável você provar ou demonstrar. Lógico, vai ter casos que, devido à complexidade do assunto, às vezes é mais fácil você provar por negação, ok? Aí você vai fazer a análise de acordo com o seu caso, né? Tem casos que é fácil você provar usando a contrapositiva, mas já vai ter casos que não vai ser tão fácil provar ou demonstrar algo através da contrapositiva. Vamos fazer aqui duas análises, tá? Então, né? P implica que se X é um triângulo equilátero, então X é um triângulo isósceles. Beleza? Já vimos lá, é uma implicação. O fato do triângulo ser equilátero implica que ele é isósceles, porque equilátero, o triângulo equilátero, é um caso particular, né, de triângulo isósceles. Todo triângulo equilátero está contido no conjunto dos triângulos isósceles, ou o triângulo isósceles contém o triângulo equilátero. Beleza? 2. Não Q implica não P. Então, se X não é um triângulo isósceles, né, então X não é um triângulo equilátero, ok? Bem mais fácil, né? Se você conseguir provar, ou se alguém te pedir, né, me prove que o triângulo equilátero não é isósceles. Você prova, em vez de você usar o próprio triângulo equilátero, você usa o conceito, né, de triângulo isósceles, provando que um triângulo não é isósceles. Automaticamente está provado que o triângulo não é equilátero, beleza? Porque você está usando o conceito de contrapositivo. Aplicação da contrapositiva. Caso 1. Vamos provar que nenhum triângulo retângulo que tenha um ângulo de 45 graus seja isósceles. Tá? Então, nós vamos provar que não tem triângulo retângulo, né, que tenha um ângulo de 45 graus seja isósceles. Então, a propriedade P, tá, no caso que vai fazer parte dos elementos, né, dos triângulos pertencentes ao conjunto A, vai ser um triângulo retângulo, tá? TR aqui de triângulo retângulo, com um ângulo de 45 graus, ok? E a propriedade Q do conjunto B vai ser que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, vai ser o quê? P implica que, P implica que, se o triângulo retângulo tiver um ângulo de 45 graus, a sua soma será 180. CJ, como assim? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ou de qualquer triângulo é 180 graus, ok? O triângulo retângulo não tem um ângulo de 90 graus? Tem. O triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Se um triângulo retângulo tiver um ângulo de 90 graus, ele é retângulo e isósceles. Por quê? Qual que é a propriedade do triângulo isósceles? Ele tem dois lados iguais e o terceiro lado, né, os ângulos da base desse terceiro lado são iguais. Beleza? Se um triângulo isósceles tem dois ângulos de 45 graus, né, o terceiro lado, né, 45 mais 45, 90. O terceiro lado, para 180, falta 90 graus. Então, demonstrado para vocês, tá? Se um triângulo retângulo tiver pelo menos um ângulo interno de 45 graus, né, pelas condições aqui, tá?
pela premissa P, se o triângulo retângulo tem um ângulo de 45 graus, e a conclusão, né? A propriedade que a soma dos ângulos internos é 180, então 90 mais 45, 135. 135 para 180, falta 45, né? Usando o conceito da propriedade do triângulo isósceles, que os ângulos da base são iguais, então a hipotenusa do triângulo retângulo vai ser a base desse triângulo retângulo, que é retângulo e isósceles, beleza? A negativa disso, né? Não Q implica não P. Não Q implica não P. Se a soma desses do triângulo não for 180 graus, então não é um triângulo. Ou seja, é mais fácil eu provar para vocês, tá? Como 1 e 2 são afirmações equivalentes, se um triângulo retângulo tem 45 graus, a soma é 180. E se a soma não der 180, deixa de ser triângulo. Beleza? Ainda em continuação de aplicação da contrapositiva, caso 2. Vamos provar que não existe um número x inteiro que pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Mas CJ, é lógico, não tem um número que ao mesmo tempo ele seja par e ímpar. Turminha, só que em matemática só apenas afirmar que algo existe ou não fica muito intuitivo, não é muito aceito, tá? Eu preciso provar, né, com argumentos claros, né, que de fato não existe um número que ao mesmo tempo seja par e ímpar, tá? Então vamos definir aqui a propriedade P, que é a propriedade de um número x pertencente pertence, né, aos inteiros ser par, tá? Vamos considerando aqui que seja um número inteiro, tá? Ser par. O número ele vai ser par quando ele é um número qualquer é multiplicado por 2, beleza? Então, número ser par. A propriedade Q é a propriedade desse número x, também pertence aos inteiros, ser ímpar, tá? Como que eu defino um número se é ímpar ou não, né? O número qualquer x é igual, eu chamei, no caso aqui para par, eu chamei de A, tá? Para ímpar, eu estou chamando de B, tá? Então 2 vezes B mais 1 me dá um número ímpar. Por que a gente está fazendo isso aqui? A gente está considerando a hipótese, por mais remota que seja, de que esse número exista, tá? De que existe um número que seja ao mesmo tempo par e ao mesmo tempo ímpar. Eu sei que você sabe que não existe, ok? Mas eu vou provar por absurdo, ou vou considerar por absurdo que esse número exista, beleza? Então, ó, pergunto para vocês: x é igual a x? Se x é igual a x, então 2a é igual a 2b mais 1. E eu posso igualar essas duas afirmações, tá? Então 2a é igual a 2b mais 1. O que dá para fazer aqui? Eu posso pegar, trocar esse 2b de lado, troca de sinal. Só fica 1 do lado de cá, beleza? Então 2a menos 2b é igual a 1. Eu posso dividir os dois lados por 2, né? Tudo por 2, tá? De modo a assumir esse coeficiente 2 aqui. Então vai ficar o quê? A menos B é igual a meio. Pergunto para vocês, existe um número inteiro que eu subtraio o outro e o resultado dá meio? Não existe, né? Então, ó, isso aqui é absurdo, tá? Eu pegar um número inteiro, fazer a subtração de um outro número inteiro e o resultado não dá um número inteiro, ok? Dá uma fração. Isso aqui é absurdo. Ou seja, provado para vocês que não existe um número x que seja ao mesmo tempo par e ímpar, ok? Esse método usado aqui na contrapositiva chamamos de redução por absurdo ou contradição na conclusão, beleza? Valeu, manos!